Olá Paulo, bem-vindo. Olá, viva António, tudo bem? Obrigado por me teres convidado. Obrigado por teres aceitado o convite, pela tua disponibilidade para estar aqui hoje. E, e começo com a pergunta: quem é o Paulo Vieira? Então, vem-me assim como resposta duas possibilidades, não é? Então, no início eu diria que o Paulo Vieira é um simples ser humano, como qualquer outro, e que sempre teve o desejo de descobrir a realidade que se esconde ou que parece esconder-se neste mundo que nós experienciamos. Portanto, desde muito cedo eu tinha essa questão, não é? O que é isto? O que eu sou? O que é que estamos aqui a fazer? Todas essas questões. E penso que isso me, me direcionou sempre nas minhas decisões, não é? Ao longo da vida. E, portanto, fruto dessa orientação, eu penso, e também do amor ao conhecimento, este Paulo Vieira de agora, que vocês estão a ver, é um professor de Vedanta. Portanto, um dos papéis dele na sociedade ou no mundo é ensinar Vedanta, que é um caminho de autoconhecimento, não é? Que revela a natureza real do eu. É um estudante também de sânscrito, obviamente de Vedanta, da psique humana. É alguém que tentou abraçar todas as disciplinas que conduzem à maturidade espiritual, ou pelo menos aquelas que consegui abraçar. É alguém que está em constante processo de adaptação e, portanto, em constante reflexão. E é alguém também que, fruto desse papel de ensinar, vai guiando os alunos do Vedanta já há alguns anos, desde pelo menos 2014, 2013, no processo de autodescoberta. Né? Então, assim, em traços gerais, esta seria a resposta A. Né? A resposta B, o Paulo é alguém que olha para si e vê claramente algo que transcende a fisicalidade, a temporalidade, e vê claramente que isso que transcende tudo é o que todos somos na realidade, e portanto é alguém que vive com essa alegria, com essa satisfação, não é? O Advaita Vedanta, a tradição do Advaita Vedanta, gosta de limpar o terreno antes de falar sobre o que é real, ou daquilo que nós tomamos real. Que ilusões são estas que nós carregamos, Paulo? Então há três ilusões fundamentais, não é? Uma é a ilusão da nossa ou sobre a nossa identidade, o que eu penso ser e aquilo que me transmitiram sobre o que eu sou, na escola, em casa, na sociedade, etc. Tudo isso formou uma ideia sobre o que eu sou. Então aí há ilusão, há erro. Né? Depois há ilusão também relativamente a Deus. Existe Deus? Não existe Deus? O que é Deus? Se Deus existe? Não é? Se Deus existe, como é que existe tanta tristeza no mundo, tanto sofrimento? Que Deus é esse que é omnipotente, omnipresente, omnisciente e permite tanta tristeza, tanto sofrimento, tanta crueldade. Portanto, não é possível a existência de um Deus assim. E, portanto, aí também há muito erro, ilusão.
E a terceira ilusão é uma ilusão centrada no mundo, que é o mundo. O mundo é real, o mundo não é real, não é? Tudo isto que a gente está a viver, para que é, para que serve. Portanto, dentro do mundo nós temos outras ilusões, não é? O nosso papel no mundo, qual é o propósito do mundo, como é que devemos viver a nossa vida aqui no mundo, não é? Então eu noto que quando as pessoas chegam para estudar e falam dos seus problemas, não é? Que existe muita desorientação sobre que rumo tomar na vida, que advém precisamente de ignorância, erro, ou seja, ilusão, a estes três níveis. São os três níveis fundamentais da nossa existência. Eu, o mundo e a fonte de tudo, o Criador, não é? E portanto existe uma ilusão relativamente à natureza disso, não é? Então, existem várias camadas de ilusão, É, máscara sobre máscara. relativamente à nossa identidade, sim, não é? Portanto, geralmente as pessoas identificam como eu, não é? O corpo, a mente, as suas emoções, a sua vitalidade, não é? Aquilo que em Vedanta nós chamamos Panchakosha, as cinco bainhas, nas quais a identidade é escondida ou passa despercebida. Não é? A bainha física, que é este corpo físico, a bainha do prana, que é a nossa vitalidade, as nossas funções vitais, a bainha da mente, a bainha da inteligência e do conhecimento e finalmente a bainha da felicidade ou da ignorância. Não é? Então as pessoas identificam-se com cada uma destas cinco bainhas. Eu sou este corpo, não é? Eu sou uma pessoa muito enérgica, ou não. Esta é a segunda identificação, ou seja, a segunda, vamos dizer assim, a segunda máscara, a segunda camada de ignorância. Eu sou a minha mente, não é? Eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu sou uma pessoa muito triste. A pessoa está identificada com a mente. Ou sou uma pessoa muito inteligente, eu sou inteligente. Eu não sou inteligente, eu tenho muito conhecimento. Eu estudei isto, eu estudei aquilo. Então há uma identificação com a intelectualidade. E finalmente há uma identificação com a pessoa triste ou alegre. Eu sou uma pessoa feliz. Portanto, a experiência da felicidade também é uma identificação. Eu sou mais feliz do que era, eu sou menos feliz do que era. Né? E portanto, a estes cinco níveis há uma identificação, pensando que o eu é um desses, não é? Ou todos esses, ou alguns, dependendo das pessoas. Não é? Não é? Os atletas tendem a identificar-se muito com o corpo e com a vitalidade, porque são os dois instrumentos de trabalho deles, não é? Se calhar um cientista ou um professor catedrático identifica-se mais com a sua inteligência, com o seu grau de instrução e, portanto, não vive centrado na fisicalidade. E, portanto, esta falsa identidade sobre o que eu sou e atribuir a minha identidade a estes cinco aspectos é uma ilusão. Não é? E o problema desta ilusão não é ela ser uma ilusão. Não é? O problema deste erro não é ser um erro. O problema é, por causa deste erro, as pessoas sofrem. Esse é que é o problema. Portanto, eu sou tão bom quanto bom é o meu corpo. Eu sou tão bonito quanto bonito é o meu rosto. Eu sou tão bom quanto for a minha saúde. Estamos a falar de vitalidade. Se eu não tenho saúde, eu fico triste. Não é? A minha mente não é? Tem muita compaixão, é um atributo da mente. Eu sou uma pessoa muito compassiva. A minha mente tem irritação, eu sou uma pessoa muito irascível. Então é este sofrimento. O sofrimento também por comparação com os demais. Né? O outro é muito mais bondoso. Eu não sou tão bondoso. Né? Então esta identificação com estas cinco, não é? Estas cinco áreas experienciais que nós temos sobre o eu, esta identificação traz sofrimento. Porque nós pensamos, não é, que
estas 5 áreas definem, nos definem como pessoas, não é? Então Como nós, seres. nós- então nós construímos uma identidade e esquecemos Uhum. de que a construímos. E começamos a ter, talvez, medo de, de retirar essa máscara. Uhum. Será isso? Medo de que não haja nada por baixo dessa máscara? Se as máscaras caírem, Poderá. o que é que fica, Paulo? Isso. Então, se as máscaras caírem, fica o que tu realmente és, não é? Sem máscaras, portanto, sem projeções, sem conceitos, não é? Fica isso que é totalmente livre de conceptualidade, que é a pura consciência, que é o eu, não é? E que é uma e que é igual em todos e que não nasce nem morre. E portanto é isso que fica, não é? Fica só consciência. Agora, as pessoas, elas definem vamos dizer assim, a sua vida e quão boa é essa vida mediante, não é? Quão bons ou boas são essas camadas. Portanto, se eu estudei muito, vamos supor, tenho um mestrado, um doutorado, etc., ou vários, então eu defino-me em função da grandeza do estudo que eu alcancei, ou da grandeza alcançada pelo estudo. Então eu sou uma pessoa grande. O E portanto, sucesso é, o sucesso é a perder validação essa, do ego. isso, exatamente. Então o sucesso é a validação do eu que eu lhe chamo o eu biográfico, o eu histórico, que foi o eu que conquistou coisas. Esse eu que vai se transformando, não é? Que é o eu menor. E portanto as pessoas vivem identificadas com esse eu biográfico, esse eu histórico. E acreditam que por melhorar a história, melhorar a biografia, através de conquistas a todos os níveis, não é? Estatuto, dinheiro, etc., que vão melhorar o eu real. Então temos estado a construir um mundo de distrações, de sucessos para fugir de nós mesmos. Olha, eu acho que sem o mundo não seria possível nós encontrarmos exatamente como somos. Portanto, o mundo acaba por ser o lugar, o palco, onde o autoconhecimento acontece. E, portanto, o sofrimento do mundo acaba por ser uma alavanca para a pessoa questionar-se sobre o que é viver. Onde está a felicidade, afinal? Onde está a minha realização? Onde está a paz? A pessoa vai à escola, não é? Porque nos dizem para ir à escola. Porque temos que entrar na universidade, tirar um curso, arranjar um trabalho, ganhar dinheiro, casar, ter uma família, e isso chama-se felicidade. E isso é uma vida realizada. Portanto, é isso que nos dizem. Este é o condicionamento social. E como cordeirinhos, todos nós seguimos esse caminho, uns atrás dos outros. E todos nós acabamos por descobrir, cedo ou tarde, que não é por entrar na faculdade que eu me sinto realizado, plenamente realizado. É um momento histórico que dá satisfação, mas essa satisfação vai-se. Tão logo eu penso no próximo objetivo, fico outra vez em falta. E portanto vou trabalhar, porque agora falta é trabalhar para ganhar dinheiro. E depois falta uma família, casar, ter filhos. Falta filhos, depois falta netos. Então é muito comum nós vermos reformados deprimidos. Não seria de esperar uma coisa assim. Portanto, se o percurso que nos ensinam como caminho de vida para a realização é este e todos o fazemos, condicionados pela sociedade, e todos chegamos ao fim, ou quase todos chegamos ao fim do percurso que é a reforma, totalmente insatisfeitos, deprimidos, com crises existenciais, muitos deles a tomar medicação para a depressão, alguma coisa está errada. Não é? Portanto, nenhuma dessas conquistas conseguiu tapar um vazio existencial que as pessoas sentem. Não é? E esse vazio existencial jamais será tapado por conquistas externas. E as pessoas têm que entender isso. Jamais. Não é? Nem tampouco por conquistas psicológicas. E é muito importante. Se eu me sentir desta forma, se eu me sentir daquela forma, a mente vai, tal e qual como o mundo externo, o mundo interno atravessa várias fases. Hoje estamos tristes, amanhã estamos ansiosos, depois estamos calmos,
Então, não é? A mente atravessa isto tudo. E portanto, a ideia de que a felicidade virá quando eu estiver sempre calmo, sempre tranquilo, sempre em paz, essa ideia também não é sustentada, porque a mente, sendo um instrumento que reage ao mundo externo, vai sempre mimetizar o que se passa. E portanto tem que existir algo que transcende a nossa mente e o mundo externo que seja estável e que eu possa descobrir o que isso é para ter felicidade estável, felicidade duradoura, paz permanente. Não é? E portanto a sociedade está desenhada para as pessoas aqui dentro da sociedade descobrirem, algumas poucas, que o projeto de vida comum não traz a verdadeira realização. Então aí começa o questionamento. Mas então, como ser verdadeiramente feliz? Então, como encontrar o eu? E temos dentro do samsara, dentro da sociedade, uma fatia social que são as pessoas que se dedicam à espiritualidade, a guiar outros na espiritualidade, a proporcionar espaço para que a espiritualidade aconteça. E aí as pessoas irão encontrar as respostas para as perguntas que têm. Não é? E Paulo, portanto, eu sem o mundo não seria possível sim, o questionamento. Não é? sim. E parece que a inteligência artificial, o transhumanismo, a busca pela imortalidade através da tecnologia, pode ser uma forma enganosa de oferecer essa transcendência? Olha, uma pergunta incrível. Então, o que eu acho é que a consciência, não sendo um objeto científico, porque não está acessível aos sentidos e jamais estará, é a substância última de todas as coisas, é a própria existência em si, a fonte onde tudo vem. Essa consciência, não é, jamais poderá ser conceptualizada. E portanto, mesmo que a inteligência artificial caminhe e caminhará certamente muito longe, e nós, seres humanos, possamos ter uma interface, não é, neuronal com essa inteligência artificial e que eventualmente se consiga fazer o download de toda a informação, história, etc. do cérebro e essa informação, não é, da nossa história possa ser transferida para outro corpo. Enquanto a pessoa não descobrir a natureza essencial da consciência, essa eternidade será sempre uma eternidade, para já relativa, porque eventualmente poderá haver guerras e a inteligência artificial ser destruída, então nada dura para sempre, seja lá o que for, artificial ou natural. Neste E portanto plano? nada nos garante que mesmo que toda a informação que existe aqui neste corpo, se for passada para outro e para outro, que isso seja permanente. Mas se houver ignorância acerca de quem eu verdadeiramente sou, haverá sempre um vazio. E esse vazio será transferido de corpo em corpo na informação que foi guardada, não é? Fazer um download do cérebro inteiro, não é? Se esse cérebro não sabe, ou se a inteligência que há nesse cérebro ainda não descobriu a realidade última de todas as coisas, não é? Então essa ignorância vai É transmigrar. face. Ok? E eu não vejo que diferença é que há nisso e na reencarnação. Portanto, a reencarnação é adotar um corpo novo, e outro corpo novo, e outro corpo novo, e outro corpo novo, não é? Com vista a evoluir. Portanto, Como- acho hum, que acho que acho que há um caminho humano que não é digital ou artificial, e isso é o que nos define a nível da nossa espiritualidade. Como é que se vê a morte à luz do Advaita Vedanta? Olha, exatamente como se vê o que é o Paulo à luz do Advaita Vedanta.
Então, duas respostas. A morte é a separação do corpo subtil do corpo físico. Existem três corpos, né? A Stula Sharira, o corpo físico, o grosso. Sukshma Sharira, o corpo subtil. Sukshma significa subtil. E Karana Sharira, a causa dos outros dois, né? Que tem toda a informação kármica. Portanto, que dá origem a cada nascimento, a cada vida. A morte de um corpo físico é, na realidade, a separação do corpo subtil desse corpo físico. Esse corpo subtil irá transmigrar, segundo o karma desse indivíduo, e acoplar-se, juntar-se a outro corpo grosso. Isso é chamado renascimento. Portanto, isto é cíclico, não termina. Não é? Então, morte implica nascimento, nascimento implica morte. E entre a morte e o nascimento, ou o nascimento e a morte, o indivíduo vai fazer karmas que vão tornar esse ciclo constante e permanente. E é isto que nós chamamos de samsara. A outra resposta é, verdadeiramente falando, não existe morte. Porque a consciência, que é a existência, é sem nascimento, é sem morte. Okay? E como é que nós podemos ver que a existência é sem morte, ou que a consciência é sem morte ou sem nascimento? Né? Então, antes de mais, nós temos que entender uma coisa, que é quando eu experiencio um dado objeto, uma caneta, não é? Um som, existem duas cognições. A cognição do objeto, caneta, som, não interessa que objeto é, e a cognição existe. O som é, a caneta é, o pote é. O que quer que eu esteja a experienciar é. Okay? Todo o foco é dirigido sempre ao objeto, nunca ao é. E, portanto, o é passa despercebido, tal e qual passa despercebida a luz. Nós estamos a ver luz, mas nós olhamos para as formas e para as cores. Portanto, o que nós vemos é luz. Ok? Mas isso passa despercebido. Outro exemplo é quando nós olhamos para a tela de cinema. Estamos sempre a olhar para a tela de cinema, mas não vemos a tela de cinema, porque o que vemos é o filme a passar. Da mesma forma, não é? Enquanto experienciamos este mundo, há sempre duas cognições. A cognição objeto e a cognição existência. A cognição objeto... Dizia que também há a imagem da pedra no lago, não é? Ok. Se quiseres dizer o que é, eu talvez possa ver. A identificação com a onda, não é? Causada pela pedra a cair no lago, não é? Mas nós não Em vez somos de a olhar para a água, somos o lago, não é? somos o lago, ou a água do lago. Exatamente, não é? Então, essa existência está sempre presente, nunca descontinua. Os objetos descontinuam. A existência nunca descontinua. Portanto, sempre em qualquer momento, sempre em qualquer lugar ou em qualquer circunstância, essa existência está lá. Chama-se isso Sat, ou existência. E essa existência não é comensurável, não é um objeto dos sentidos. E essa existência é consciência, isto é muito importante. Quando eu olho para mim, eu digo assim, eu sou. É? Para eu afirmar que um objeto existe, eu tenho que ser consciente. E consciente significa aquilo que permite todo o conhecimento acontecer. Portanto, se eu digo isto existe e tenho estas duas cognições, objeto, cognição isto e cognição existência, eu tenho que ser consciente. Se eu não for consciente e simultaneamente existente, eu não consigo apreciar a existência nas minhas experiências. E, portanto, a existência só é possível de ser apreciada se eu for consciente. Somente se eu existir, eu posso ser consciente. E somente se eu for consciente, eu posso apreciar que eu existo. E na nossa experiência de vida, nunca a consciência e a existência estiveram separadas da nossa experiência. Portanto, eu sempre me experiencio como existente e simultaneamente consciente. E, portanto, esta consciência que todos somos, não é? Ela não morre, não nasce. Porquê? Porque eu teria que pressupor, se a consciência, existência,
morre e tem nascimento, tal e qual como o corpo físico, que antes dessa existência e antes dessa consciência, o que existisse fosse, ou seria a não existência. Agora repara, para eu poder dizer ou conhecer a não existência, é necessário a presença existente e consciente que conheça essa não existência. A consciência está sempre presente, mas há uma Está identificação, sempre presente. uma ilusão. Está sempre presente. Então, não é? A morte, verdadeiramente falando, não existe. Existe do ponto de vista experiencial e seguimos, como se chama, o protocolo no mundo. Não é? Alguém morre, fazemos os rituais fúnebres e a situação é uma situação de despedida de um ente querido, etc, etc. Por outro lado, há outra visão que não anula essa, que vive juntamente com essa, mas noutro plano, que é o plano da realidade última de todas as coisas, que é a consciência e a existência, que não nasce, não morre, e que é o palco, tal e qual como a tela de cinema, onde tudo acontece. Então, Vedanta descreve a morte como uma das 6 modificações da vida, não é? Especialmente dos seres humanos. O nascimento é a primeira, a morte é a última, portanto é uma modificação, uma transformação. E finalmente o Vedanta descreve a morte como algo que verdadeiramente não existe para o eu. Existe para o corpo, mente, personalidade, para o ego, etc., mas não para o eu real, para a consciência e a existência. Não é? E de acordo com a tradição do Advaita Vedanta, o que é que acontece nesse período? Eh, no período entre a morte e o nascimento. Então, essa não é a área do Vedanta, se bem que o Vedanta aborda isso. Geralmente o que acontece é a pessoa, o corpo subtil larga o corpo físico, né? E assume outro formato chamado Preta Sharira. Preta significa que partiu, então o corpo daquele que partiu. E de acordo com o karma que esse indivíduo tem, ele vai ficar algum tempo num lugar intermédio, ok? Para depois ir ou não visitar os seus ancestrais. Portanto, não é determinante que seja visitado pelos ancestrais. E se assim for, não é chamado Pitraloka, esse lugar onde estão os nossos ancestrais, se assim for, existe um conjunto de seres celestiais, como muitas experiências de quase morte descrevem, que ajudam e acompanham o indivíduo, o ser vivo, a ir ao encontro dessas pessoas. Não é? Para pessoas que geraram muito bom karma, existe a possibilidade de experienciarem mundos celestiais que, que, que serão muito agradáveis, terão muita paz. Okay? E lá ficará o indivíduo durante um tempo até que volta a reencarnar. Se reencarna como humano ou noutra forma de vida, a gente não sabe. Não é? Portanto, é a ordem kármica que vai determinar como cada um irá reencarnar. Geralmente a reencarnação humana é uma mistura mais ou menos igual de boas ações e más ações. Se as ações foram predominantemente más na vida atual ou noutras passadas, isso aplica-se aos criminosos, às pessoas que não cumpriram com os seus papéis, não é? As pessoas dadas à violência, à mentira, à falsidade. A lei do karma determina que essa pessoa terá um nascimento inferior para experienciar tudo o que passou. E portanto, é isso que acontece. Não é? E algumas pessoas têm memória dessa fase entre a reencarnação e a morte, não é? A maior parte das pessoas não tem memória nenhuma sobre isso, não é? Então é isso que não só o Vedanta diz, outras tradições também dizem, não é? Há E aqui pouco, deixa-me só dizer-te uma coisa. Isto é uma área onde existe crença, ok? Existem dois tipos de crenças. A crença não verificável,
Ou seja, a crença que não é possível justificar com evidências científicas, e esta é uma delas, se existe céu, se existe inferno, se vamos reencarnar, o que acontece depois da morte. Portanto, mesmo que haja relatos, não é, e evidências, essas evidências não são científicas. A ciência não consegue desprovar nem aprovar, porque não há dados. Não é? E depois existem as crenças verificáveis. Não é? Eu digo que existe um país chamado Somália e eventualmente a pessoa acredita e um dia mais tarde vai descobrir realmente que aquela crença era verdadeira. Então dá para verificar. Não é? Se há outros lugares depois da morte, o que acontece depois da morte, realmente o Vedanta não se preocupa muito com isso, precisamente porque é uma crença não verificável, não é? Embora satisfaça a curiosidade das pessoas. Não é? Há pouco O falávamos. Vedanta define algo muito importante, desculpa interromper-te, António, que é o mais importante que existe é este presente momento e o que tu podes fazer com ele. Uhum. E portanto, todas as ideias sobre o que será o futuro, essas ideias são castelos É, de areia, né? é. Há pouco falávamos sobre as ilusões Ok. e ocorreu-me que talvez haja alguém a ouvir esta conversa neste momento, a pensar, "Pá, mas esta dor de cabeça é real. As contas que eu tenho para pagar são reais. Eh, o meu filho que está com febre é real. Eh, Os problemas de saúde são reais. os problemas de saúde são reais. Então, afinal, o que é que queremos dizer com isto, de ilusão? Então, temos que entender muito bem o que é ilusão e o que é que não é, e eu vou tentar explicar o melhor assim que puder. Então, vou usar aqui este pote de barro, que é um amiguinho meu das aulas do Vedanta, para nós mergulharmos um bocadinho na ontologia. Ok, então aquilo que é real, aquilo que não é real é o objeto de estudo da ontologia. Ok? Então nós temos o exemplo pote de barro. Ok? Mrd gataha. Gataha é pote, mrd é barro. E a pergunta que se põe para nós descobrirmos o que é real aqui no pote de barro é: ganha através da descoberta, a resposta é ganha através da descoberta sobre o estatuto de realidade do barro e do pote. Então eu pergunto: o que é mais real, o barro ou o pote? Né? E obviamente a maior parte dos alunos está inclinada a responder barro, porque entende que o pote não existe sem o barro. O pote é uma forma. É aquilo que nós chamamos Rupa, chamamos forma Rupa. É um nome que tem uma forma, Namarupa. E que tem uma determinada função, criar. Okay? Então, o pote é simplesmente uma forma que não existe sem o barro. Antes do pote existir, eu já tinha barro. Enquanto o pote existe, eu tenho barro. Quando o pote se partir, não vai ser agora, espero, continuarei a ter barro, correto? E portanto, não existe barro sem pote. E o barro persiste mesmo quando já não existe pote. Uhum. Portanto, no exemplo pote de barro, não é? O barro sendo a causa do pote, a causa material do pote, é aquilo que nós chamamos realidade ou essência do pote. Porque o pote não existe sem o barro. Ok? Então, como a substância do pote é o barro, o pote, que é somente uma forma, é insubstancial. O que é que significa isto insubstancial? Eu experiencio o pote, mas verdadeiramente o pote não existe sem o barro. Se eu tirar o barro, não há pote. Se eu tirar o barro, o pote é só conceptual. O pote só tem existência nominal, conceptual. É um conceito que existe na nossa mente e que todos nós concordamos que devia existir. Ok? Então,
Ao barro nós chamamos satya, realidade ou verdade, existência. Ao pote nós chamamos mithya. Então, mithya é o estatuto de realidade dado ao pote. Ou seja, mithya é insubstancialidade. Mithyatom significa insubstancialidade. Aquilo que não existe por si só e que para existir deriva a existência de outra coisa. Neste caso, o barro. Okay? O barro depende dos minerais para existir. Deriva a sua existência dos minerais. Os minerais derivam a sua existência das moléculas. As moléculas derivam a sua existência dos átomos. Os átomos derivam a sua existência das partículas subatómicas. As partículas subatómicas derivam a sua existência da energia. A energia volta a transformar-se em partículas subatómicas. E neste processo, em que cada um se resolve no outro, numa hierarquia de dependência, nunca a existência deixou de ser. O pote é, o barro é, o mineral é, a molécula é, Uhum. o átomo é, a partícula subatómica é, a energia é. Então tudo só existe porque o é existe. Sem a existência nada existe. Então essa existência é a realidade última de todas as coisas. Existe independentemente, tudo o resto existe dependendo dela. A isso que existe dependendo da existência, que é a realidade, nós chamamos de existência empírica ou experiencial. Uhum. Então, Ok? se eu entendi bem, não, não estás a dizer que o sofrimento não existe. Estás a dizer, Uhum. estás a dizer algo sobre quem sofre. Quem é que sofre? Quem Exatamente. é que sofre afinal? Quem sofre é o eu empírico. Ok? Agora, vê uma coisa. Existe essa realidade última, a que nós chamamos Paramartika Sattva, um termo sânscrito. Sattva significa existência, Paramartika significa última, a verdadeira, a derradeira existência, a realidade última de todas as coisas. Depois temos Vyavaharika Sattva, a realidade experiencial, que é esta, onde todos nós convivemos. E que é insubstancial. Existe dependendo da outra. Ok? E depois temos uma realidade subjetiva chamada Pratibhasika, que é os filmes que eu imagino sobre o que a outra pessoa disse, que só eu é que experiencio. Portanto, é uma realidade individual, subjetiva, fruto da minha imaginação, pode estar certo ou não. Então existem estes três níveis de realidade: a realidade absoluta, a realidade experiencial e objetiva, que todos experienciamos, este mundo maluco como nós o experienciamos, e a realidade individual, subjetiva de cada um. Os sonhos que cada um tem, as imaginações que cada um tem, as projeções que cada um faz. Ok? Agora repara, para a maior parte das pessoas, a realidade última de todas as coisas não existe. Porque não souberam, não aprenderam. Então a realidade experiencial passa a ser a derradeira realidade. E portanto, se eu não conheço uma realidade, não é, essencial e este universo é o que é a única realidade para mim, então os meus problemas são todos reais. E É isso. portanto, todos nós. Era essa a questão que eu te ia colocar. Então, como é Exatamente. que a dor e essa paz profunda podem coexistir sem que uma apague a outra? Isso. Então vamos ver dois aspectos aqui fundamentais. Um é a nossa própria experiência enquanto seres humanos, que é muito importante, aquilo que eu experiencio. E aqui entra a meditação, ou todo o trabalho contemplativo que possa ser feito, as artes, a música. Quando surge tristeza na minha mente, né, eu estou a usar a palavra na minha mente, eu identifico essa tristeza. E enquanto eu identifico essa tristeza, eu reparo que existe algo que é diferente dessa tristeza. A tristeza eventualmente dissipar-se-á e virá, por exemplo, uma certa ansiedade. Eu continuo a ser aquele que observa essa ansiedade. A tristeza não tornou a minha consciência, o meu observador, triste. Foi-se embora. A ansiedade não torna o observador triste. Então este observador é imutável. O que quer que aconteça no palco da mente jamais afeta este observador. Agora, a mente, por ser um instrumento tão íntimo,
é perdida de vista como sendo um instrumento e tomamos o eu como sendo a mente. Tal e qual como se eu perguntar a alguém, não é, que usa lentes de contacto: olha, o que é que vês? A pessoa descreve tudo o que vê. E eu: é tudo? É. E eu: então e as lentes? Estás a ver as lentes? Ah, esqueci-me de descrever as lentes. Porquê? A intimidade com o instrumento faz com que haja identificação com ele. A pessoa nem se lembra que tem as lentes. As lentes fazem parte de si. E, portanto, a mente faz parte do que eu sou. É o eu. E, portanto, é necessário criar esse espaçamento entre a mente e a consciência, que é o que eu sou. Quando isso existe, então existe uma desidentificação com o processo mental onde o sofrimento acontece. Este é o primeiro passo que todos têm que entender. O segundo passo é a natureza dessa consciência tem que ser descoberta. Ok, eu sei que eu sou consciência, mas o que é essa consciência? Aí entra o Vedanta, todo o ensinamento espiritual. Essa consciência é completa. Essa consciência é a existência. Ela é ilimitada, temporalmente, espacialmente. É o que tu és. Então, quando este conhecimento é entendido e assimilado, não existe mais a visão de um eu separado, uma consciência que está localizada dentro do corpo a experienciar a mente, que irá morrer quando o corpo morrer. Existe sim a visão clara de que esta consciência que eu sou é este universo manifesto. Tudo isto é essa consciência manifesta. Ok? Então este é o segundo ponto, muito importante. Quando esse ponto é conseguido, né, todo o conteúdo mental deixa de ser relevante. Sem o segundo, o primeiro não acontece. Sem o primeiro, o segundo não acontece. Ok? Então tem que haver este caminho. Sem esse caminho, a pessoa vai continuar a identificar-se com um eu limitado, um eu pequeno, e vai, obviamente, sofrer por causa do conteúdo da mente. Então isto é muito importante. Agora eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem como é possível ter emoções sem sofrer. Para as pessoas perceberem que é possível. Nós vamos ao cinema e queremos ver um drama. Não queremos ver um filme de ação, queremos ver um drama. Pagamos pelo bilhete. Alguns pagam pelas pipocas, etc. E estamos ali, antes do filme começar, prontos para sermos movidos pelo movie, pelo filme. Ou seja, eu espero que aquele filme me mova, me traga emoções. Quero sentir alegria, compaixão, empatia, tristeza, frustração. Eu quero sentir tudo isso no filme. Ok? E acontece que o filme é maravilhoso. E durante o filme eu choro por empatia com o personagem que está a sofrer. Eu sofro por empatia. Ou, aliás, eu tenho tristeza por empatia. E enquanto eu estou a ver o filme e a sentir plenamente aquela emoção, num canto da minha mente está um profundo contentamento. Que filme incrível que eu estou a ver. Tenho que contar este filme aos meus amigos. Toda a gente devia ver este filme. O dinheiro foi bem gasto. Agora, vê, porque é que eu experiencio essa tristeza, essa frustração, essa ansiedade, toda a panóplia de emoções, que geralmente nós conotamos como emoções desagradáveis e que causam sofrimento, durante o filme, porque é que essas emoções não me fazem sofrer e eu fico satisfeito por tê-las? Porque o filme não existe na realidade. Eu estou seguro ali, eu sei que é só um filme. Quando terminar, está tudo bem, é só um filme. Ok? A pessoa que tem o conhecimento real do eu olha para este mundo exatamente da mesma maneira que o espectador que está a assistir a um filme no cinema. E, portanto, ele atravessa toda a panóplia de emoções sabendo que aquilo que ele é intocado por qualquer emoção. E isso chama-se liberdade. Liberdade não de emoções, mas liberdade nas emoções. Liberdade para as emoções. Ok? Sim, a vida é um sonho, a vida é um filme. E, mas perante esta ideia, algumas pessoas poderiam questionar-se: então, se o eu é uma ilusão, uh,
Por que O eu raio, menor não é uma ilusão, não é? se o eu menor é uma ilusão, por que raios deveria eu preocupar-me com o sofrimento alheio, com o sofrimento do outro? Exato. Então a primeira coisa é o outro não sabe que existe um eu maior e um eu menor. E portanto, essa é a primeira coisa. Não é? A segunda coisa é quando nós descobrimos uma certa paz em nós mesmos, geralmente somos mais empáticos e a compaixão tende a manifestar-se de forma mais espontânea. E isto acontece porque somente quem descobre, ou deixa-me pôr as coisas desta forma, para a pessoa chegar à conclusão que o eu real ou maior não sofre, foi necessário um sofrimento extremo que levou ao questionamento e ao caminho espiritual. E Uhum. portanto, a pessoa que experienciou em primeira mão esse sofrimento sabe que os outros estão a sofrer e que estão a dar realidade àquilo que para eles é real. Então, este é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é que, mesmo apesar da pessoa ter descoberto a realidade última de todas as coisas, existe um protocolo social a seguir e quem rege esse protocolo são as normas éticas e morais que devem reger os seres vivos. E então, mesmo perante a visão de que não existe um sofrimento real, na, na, na experiência do dia a dia, na vivência do dia a dia, existe esse sofrimento que as pessoas têm, com o qual se identificam. Ok? E portanto é necessário respeitar o protocolo. Eu vou dar um exemplo para ficar claro. Mesmo depois de descobrirmos que a chávena e o pires de café são porcelana, continuaremos a beber o café pela caneca, pela chávena, não pelo pires. Portanto, não é tudo igual. Existe função, existe hierarquia. Temos que respeitar essa hierarquia, não é? Porque isso é a vida. Não é? Então, É a lei da diferenciação. exatamente, Disseste, na experiência continuará a haver sempre diferenciação. Ok? disseste algo muito importante, que em relação ao sofrimento e de como o sofrimento pode, eh, é parte do caminho espiritual, não é? Ou pode, de Uhum. alguma maneira, eh, tornar o véu mais fino, não é? Sim, Tiveste essa experiência? sim, tive essa experiência. Sim, sim, tive. Eu tive essa experiência, por exemplo, quando o meu pai morreu. Eh, Senti realmente uma ligação muito mais profunda a todas as pessoas que estavam à minha volta e a toda a família, e fui assim eh, inundado por uma tremenda compaixão por todos eh, e por toda a família, eh, abraçando todos como eram, sem julgamento. Foi, foi algo muito forte, muito forte. No meu caso, foi. Eu penso que desde criança eu já tinha esse questionamento, não é? Eu lembro-me de perguntar ao meu pai, quando era muito novo, eu ligo o interruptor e a luz acende. Quem ligou a luz do sol? Portanto, uma pergunta muito óbvia para uma criança, mas que implica que há um questionamento sobre o porquê, a causa das coisas serem como são, não é? E portanto, isso já estava lá, em mim. E a vida foi mostrando, pelas várias rejeições que eu fui tendo, as várias decepções, as perdas que eu fui tendo, como a perda do meu pai, e obviamente as muitas desilusões que nós vamos tendo sobre a vida, de questionar, mas afinal, onde é que se esconde
aquilo que, que me vai dar a felicidade que eu busco, a paz que eu busco. E então não é? A saída da música, tal e qual como anteriormente noutra conversa nós já tínhamos falado, foi uma saída muito dolorosa para mim. Não é? E, então todos esses questionamentos, não é? Mas então se não é por aqui, se não é por aqui, não é? Levam a pessoa a fazer questões e a tentar encontrar aqueles que responderão a essas questões. Não é? Então é isso que dá origem ao caminho espiritual. Hum. Olha, e nestes tempos de utilização intensa, digamos, eh, de, porque assim como há as identidades pessoais, também há as identidades coletivas, não é? As tribos políticas, os clubismos, não é? Seja por nacionalidade, seja por religião, por género, seja o que for. E neste período de polarização, como é que alguém que vê além da separação, tem uma visão não dualista da realidade, hum, vive, vive o mundo, não é? Há uma tendência para a passividade, para a inação, se quiseres. Depende, vou começar a responder pelo fim, depende da Ou alguém que personalidade da tem uma visão pessoa. não dualista pode ser um ativista, por exemplo. Alguém que tem uma visão não dualista. Pode, pode, pode. Muitos monges renunciantes indianos, não é, que estão dentro daquilo que é considerada a religião hindu, que na realidade é o Sanatana Dharma, ou eu não vou chamar ativistas, mas têm atividade muito pronunciada para que este conhecimento espiritual continue a propagar-se. E portanto, se não houver essa vontade individual de um ser humano e da equipa que o acompanha, portanto, não é possível levar a espiritualidade para a frente. Então, este é o primeiro ponto. Há outros monges, não é? Outros sábios, que apenas querem ficar lá nos Himalaias, no lugarzinho onde estão a meditar e não estão aí nem para o mundo. Não podemos dizer que um é mais sábio do que o outro. Não podemos dizer. Eles trazem karmas diferentes, têm tendências diferentes, vassanas diferentes. E portanto o que eles têm a trazer à humanidade também é diferente. Então essa é a primeira coisa. Agora falando de pessoas como eu que não são monges. Né? Eu vivo em família, totalmente integrado na sociedade, como qualquer outra pessoa. Né? Eu olho para o palco político, não é? Nacional e internacional, como um pêndulo que oscila e que oscilará sempre eternamente. Esse pêndulo estará sempre a ir ou para a direita, ganhando um extremo, que será um extremo da direita, permanecendo ali quieto, para depois voltar, ir ao centro e ir para uma extrema esquerda, ficar ali um tempo e depois voltar. E este movimento pendular vai ser sempre, sempre, sempre presente na sociedade. Porque as pessoas têm valores diferentes, têm personalidades diferentes e, portanto, eu olho para isso como um processo natural da sociedade e fundamental para a sociedade crescer. Portanto, se a direita não estiver presente e não houver uma proteção dos valores ancestrais que a direita geralmente defende, não é? Esses valores podem ser perdidos e será um problema para a sociedade. A esquerda tenderá a ser mais inovadora, a querer descobrir coisas novas, a querer quebrar com essas correntes da direita e trará eventualmente coisas que são muito benéficas.
E portanto vemos que deve haver muita tolerância pela posição política dos demais. Isto é muito importante, ok? Deve haver muita tolerância. Agora, as redes sociais, os algoritmos, não é, fomentam essa divisão e as pessoas têm que estar atentas que os algoritmos são feitos para gerar divisão. Portanto, são feitos para as pessoas se posicionarem cada vez mais num dado lado, porque vão mostrar sempre aquela coisa que a pessoa vê mais. Então, não é, havendo essa consciência, a pessoa deve entender, não é, que é um processo natural. A questão de género é igual. Eu acho que tudo seja uma violência para o corpo, especialmente precocemente, é prejudicial. Acho que as crianças devem ser protegidas da, de, de um futuro precoce, ok? Ou seja, vamos deixar a criança atravessar a sua adolescência e chegar a uma fase de jovem adulto onde já descobriu muita coisa para depois, juntamente com uma equipa e tudo, poder decidir realmente o que quer para si. Não é? Então é isso que eu penso. Acho que homens e mulheres são diferentes. Acho que é essa diferença que torna ambos muito especiais e, portanto, acredito firmemente que honrar as diferenças é igualá-los. Portanto, honrar o que o feminino tem de diferente do masculino e vice-versa, e isso é igualá-los na sua importância. É isso que eu penso. Não é? E portanto, a Há dualidade pouco, faz parte da experiência. há E a pouco quando dualidade é um falavas, movimento. há pouco quando falavas do pêndulo entre direita e esquerda, eu até pensei que te referias ao hemisfério direito e ao hemisfério esquerdo do cérebro. Pode ser, pode ser, pode ser, não é? O esquerdo é mais livre, o direito é mais, não é, rígido. Pode ser. O- Neste caso, o oposto, não é? Não é isso mesmo, o esquerdo é mais lógico, não é? Tem mais que ver com o eu Eu confundo sempre, pequeno, com o sim. eu inferior, Portanto, o que nós vemos pelo olho que esquerdo, é o que yang, vai para o não lado é? direito, É exato, o yang. pronto, O exato. feminino é o direito, não é? Que é, que é o que nutre, não é? O que acolhe, o que é o mais É, redondo. O esquerdo é o mais é. anguloso. Olha, eu nisso sou um bocado conservador e vou-te explicar porquê. Relativamente ao feminino e ao masculino, não é? Eu acho que o pai e a mãe são, vamos dizer assim, os dois primeiros mestres da criança, com quem ela aprende tudo, nos primeiros estágios de vida. E é uma aprendizagem silenciosa, portanto não há palavras, não é? É ver o comportamento, não é? Sentir a energia. E então o pai, representando o aspecto masculino do universo, de forma geral é assim, vai mostrar à criança o que é o masculino e a mãe irá mostrar à criança o que é o feminino. Agora, se estes dois progenitores não tiverem com o seu masculino e o seu feminino, eu vou usar a palavra bem estabelecidos para não usar a palavra curados, ok? Uhum. Essa transmissão do masculino e do feminino vai perder-se. Então nós vemos progenitores com muitos traumas que não sabem colocar e a criança vai absorver tudo isto. Temos muitos divórcios e, portanto, temos mães que fazem papel de pai e depois, numa semana e depois o filho vai para outro vai para o pai e o pai faz papel de pai e mãe. Então há uma mistura ali e a criança não sabe muito bem, não é? Como acolher o masculino e o feminino em si. E então sinto que a sociedade sofre um bocadinho por causa dessa confusão. Não é? Uhum. E lá está, masculino e feminino são dois aspectos da mesma realidade. Ok? Vejo São dois também, aspectos. vejo também as coisas da mesma forma. É.
falávamos de ativistas, de ativismo, e lembrei-me de figuras como o Gandhi, o Martin Luther King, o Mandela, e ali não havia aquele desespero típico do ego, não é? Do eu inferior, do eu pequeno. Havia ali outra coisa, não é? Havia ali uma qualidade diferente. O que era? Olha, sem dúvida é uma benção muito grande que essas pessoas têm, não é? Portanto, e outras tantas como eles, não é? Acho que são pessoas que talvez venham à humanidade a mostrar o exemplo. E portanto, são pessoas que, se calhar mesmo inconscientemente, né, desempenharam esse papel. Eu penso que isso é uma característica de alguns líderes muito carismáticos e que têm muita influência para o público. Acho também que existe uma determinação muito forte nessas pessoas. Há uma luz muito grande, valores muito presentes, valores éticos e morais muito presentes e que fazem com que a direção não se perca. Um dos grandes problemas na vida das pessoas é manterem o rumo que escolheram. Ou seja, manterem a direção. Né? Se é para ser uma pessoa boa, honesta, então esse objetivo estará sempre presente. E portanto teremos que trabalhar para ele com afinco, todos os dias. Não se faz uma pessoa boa numa semana. Demora uma vida para a pessoa se tornar, não é, com uma certa santidade. E hoje Ou os várias, tempos são de não é? total distração. Maia, e hoje os tempos são de total distração. Scroll, não é? As redes sociais, é tudo para ontem, é tudo muito rápido. E, portanto, é muito difícil as pessoas manterem um compromisso a médio e longo prazo. Hum, E as coisas mais difíceis da vida dependem desse compromisso e da resiliência para continuar a caminhar para lá, apesar de todas as distrações e apesar de às vezes nós nos desviarmos um pouco, precisarmos descansar, precisarmos de parar, mas nunca perder esse, esse objetivo, não é? Que as hum. pessoas traçam para elas. Eu acho que essas figuras e tantas outras têm um propósito, não é? Uma visão muito clara, não é? Sim. O Vivekananda disse que os Vedas não foram inspirados, foram expirados, que, Ha, que são as leis eternas, não é? Da alma. E que a verdade não está nem no professor, nem no livro, a verdade está em nós. Dito isto, qual é o papel do professor genuíno? então, segundo a tradição, não é? Os Vedas são a respiração de Brahmaji, que é a figura que, que leva a cabo esta manifestação, não é? Chamado Brahmaji. Existem três forças na natureza: criação, manutenção e destruição. É a força de criação, é a capacidade total de criação, chamamos Brahmaji, numa linguagem védica, Hiranyagarbha. Okay? Vishnu é o aspecto da proteção, Shiva é o aspecto da destruição. E então esta é a trindade, vamos dizer assim, hindu. Então os Vedas, sempre que o universo se manifesta, e a manifestação do universo é cíclica, portanto agora existe, depois irá ficar não manifesta, daqui a muitos milhões de anos, são chamadas as yugas, as eras, e depois irá ficar no manifesto. Sempre que se manifesta, os Vedas também se manifestam, sendo a inspiração de Brahmaji. E esses Vedas contêm dentro deles, na sua parte final, o Vedanta.
Vedanam Antaha Vedantaha. Anta significa final. A parte final dos Vedas é chamada Vedanta, que são as Upanishads. As famosas Upanishads, que são diálogos entre mestres e discípulos. Diálogos que falam sobre a realidade última de todas as coisas, que é esse eu maior, que é a existência-consciência, que é não dual e que transcende toda a materialidade e do qual a materialidade depende. E, portanto, esses diálogos são o ensinamento. Okay? O professor de Vedanta o professor de Vedanta tradicional vai ensinar esses diálogos que ele próprio aprendeu com o seu professor, que aprendeu com o seu professor, que aprendeu com o seu professor. E existe uma metodologia de ensino que esse professor também aprendeu e que aplica quando ele está a ensinar. E então esse processo de ensino no qual o aluno escuta e o professor expõe o conhecimento é chamado de Shravanam, a escutar o ensinamento. Então aí o conhecimento é transmitido ao aluno. Portanto, há uma transmissão do conhecimento. A ignorância que o aluno tinha sobre o eu é removida com o conhecimento que o professor transmite, que é o conhecimento das Upanishads e que ele próprio sabe. Ok? Quando se diz que a verdade está dentro de cada um, é porque cada um é a verdade. O ensinamento não é a verdade. As palavras do professor não são a verdade. As Upanishads não são a verdade. Os Vedas não são a verdade. A verdade é o que cada um já é. Agora, o professor, quando usa as Upanishads, funciona como um espelho e direciona esse espelho para o aluno se ver tal e qual como é. Então, o ensinamento apenas aponta aquilo que cada um já é. E o aluno só tem que se dar conta que ele já é isso. Ok? Então, sem o papel do professor, e nós vemos na espiritualidade, todos tiveram um mestre. Agora poderá haver aqui a questão, mas e os mestres que andam aí, serão genuínos? Há tanta coisa aí. Cada um terá, obviamente, que se informar muito bem sobre a pessoa com quem vai aprender e ver se ela pertence a uma tradição fidedigna, dar o benefício da dúvida e evitar, não é, certas áreas onde eventualmente possa ser defraudada, porque existe isso na espiritualidade como em todas as áreas, não é? Agora, o que distingue um mestre genuíno de outro que não é genuíno é o trabalho que ele faz e o percurso que ele segue. Portanto, ele é o que ele diz ser, não é? Como existe, como se chama, o walk the talk, não é? Portanto, ele faz o que ele diz, ele é o que ele diz. Então, esse é um indicador muito claro, não é? E a pessoa deve dar o benefício da dúvida, estudar Vedanta e ver se no decorrer das aulas atingiu o que o professor disse. Se atingiu, é porque o professor realmente sabe o que está a dizer e transmitiu a esse aluno e o aluno conseguiu chegar lá, não é? Então, sem o guru, não é? É muito difícil, quase impossível, para as pessoas saírem de sofrimento. O guru já vive a partir dessa realidade última de todas as coisas. Não vive a partir do ego. Se o aluno quer sozinho fazer o questionamento, vai fazê-lo a partir do seu próprio ego. Uhum. A ver? E Uhum. isso acaba por ser uma grande dificuldade para o aluno. Não é? Nós há pouco falávamos das identificações, hum, das identificações do ego, que busca, que está muito identificado com materialismo, não é? Falamos de materialismo, não é? Que é uma ignorância organizada, digamos. Uhum. Ou seja, a pessoa que se identifica com a profissão, que se identifica com as suas conquistas materiais ou psicológicas, com o status social, etc. Mas nos círculos espirituais,
também existe um ego mais sublimado, não é? Sim. Isso não é assim tão raro. Hum, como é que se pode, ou seja, há uma sublimação, não é? O ego vai se transformando, não é? Vai se adaptando, porque é uma força que é imparável, não é? Ele vai se adaptando para tentar sobreviver, não é? Uhum. Vai se espiritualizando, digamos, mas até haver a realização do ser, ele está lá, não é? E está, enfim, mais ou menos sublimado, mas está lá, não é? Uhum. E, e o que não significa que isso não tenha lugar, faz parte do caminho, não é? Eh, faz parte do caminho de todos, provavelmente, não é? Eh, Sim. ele vai, eu acho que, de certa maneira, é o fake it until you make it, não é? Ele vai eh, até se dissolver, não é? Até a realização do ser. Agora, como é que tu lidas com, por exemplo, com os teus alunos? Eh, Tu falas sobre esta questão, como é que tu lidas com isto? Com esta, com Falo, esta claro, claro que sim. utilização da espiritualidade para a inflação do ego. Que Falo, eu, claro. eu É sou aí, é aquele, eu aí. sou aquele que sabe, eu sou aquele que, Isso, isso. que Aham. é, enfim, eticamente Que é irrepreensível, sábio, eu sou o que é sábio, não sábio. é? Eu sou o iluminado, não é? Sim. Eu sou o liberto samsara, não é? Então, esse é um problema que eventualmente surgirá no caminho do aluno, não é? E por isso o Vedanta é um caminho progressivo, lento, que prepara o aluno para todos estes percalços e estas armadilhas do ego, ok? Então, isso é sem dúvida uma armadilha no caminho. Mas é necessário que o ego se subtilize. Hum, Ou seja, o ego é como um fruto. Vai crescendo, ok? Aumenta, torna-se maduro hum, para depois cair, ok? hum, hum. E então, no processo do autoconhecimento, não é? É Isso também tem lindíssimo. que acontecer. Essa imagem é lindíssima. A pessoa descobre uma certa grandeza em si, por força do percurso espiritual. Vê que está mais calma, que tem mais valores, que tem compaixão por si mesma e pelos outros, e tudo isso de facto é um ego a crescer saudavelmente. E depois esse ego tem que maturar. E a maturação é um processo verdadeiro de autoconhecimento, que é o entendimento de que este ego, que é o pensamento centralizador da mente, aquilo que me dá individualidade, esse ego ele projeta-se em vários papéis. Nenhum dos papéis é o eu. Okay? Então, o ensinamento do Vedanta culmina, obviamente, em dizer não existe guru, não existe discípulo. Não existe o conceito, ou vamos dizer assim, o, não é, o atributo, eu sou um sábio. Aham Brahma, na Brahmavite. Esta é uma frase muito comum. Eu sou o Brahman, o ilimitado, não o conhecedor de Brahman. Conhecedor de Brahman é um atributo da mente. E, portanto, até essa identificação com a sabedoria tem que ser largada. E depois disso, não é? Existe um ditado, eu creio que é Zen, antes da iluminação, apanhar lenha e acartar água, depois da iluminação, apanhar lenha e acartar água. E portanto, lá de fora tudo parece igual. Lavar os dentes, tomar banho, vestir-se, ir ao supermercado, fazer as coisas de casa, tudo igual. Ensinar, tudo igual. Do lado de dentro há a visão clara de que eu não sou nenhum dos papéis. Não sou professor, não sou filho, não sou isto, não sou aquilo. E isto tem que ser ensinado aos alunos. E é um processo importante, porque de facto existe no caminho espiritual, não é, essa valorização do ego em função das coisas que foram conquistadas. Eu sou vegetariano, eu faço meditação, eu estudo o sânscrito, eu isto, eu aquilo, faço yoga, etc. Não é? Então, basicamente o que aconteceu foi uma mente consumista desviou a sua atenção consumista do materialismo e focou-a no mundo espiritual. Ok?
A conquista e a sede pela conquista continua lá. Então é preciso, não é, mostrar que nenhum dos papéis é a realidade do eu. Vamos E esse terminar assim, António. é um E compromisso. guardamos, e guardamos espaço para um novo encontro. O que é que achas deste convite? Dado os meus compromissos pessoais. Está bem, está bem. Posso só fazer uma última pergunta? Claro, uma última, sim. Temos, temos livre-arbítrio ou isso é uma ilusão também? Que agora, quando falaste da Ok. escolha, ou seja, que há uma escolha, não é? E o ego escolhe espiritualizar. Essa escolha é do ego, não é? Existe livre-arbítrio ou é uma ilusão? Então, esta pergunta é uma pergunta recorrente, não é? E eu vou dar um exemplo para ficar claro. Imagina um poste no meio de uma, de uma arena, vamos dizer assim, e uma corda com 30 metros de distância, à qual uma vaquinha está presa. Ok? Destino é a circunferência que essa corda descreve em torno do poste e no qual a vaquinha pode deslocar-se. Para onde a vaquinha se desloca quando ela quiser é chamado livre-arbítrio. Okay? Então, que existe sol, ar, fogo, espaço, mar, comida, fome, guerras, terra, universo, não há livre-arbítrio aí. É o lugar onde nós vamos direcionar a nossa vida. Dentro disto, nós temos opção. Sem livre-arbítrio não há busca pela libertação. Depois da libertação, é descoberto que o livre-arbítrio é insubstancial, tal e qual como todas as outras coisas. Portanto, verdadeiramente falando, não há livre-arbítrio. Há rendição. Espero que tenha sido claro. Verdadeiramente falando, há deixar que a vida opere por nós, com o Uhum. mínimo de resistência. Obrigado, Paulo. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado, eu, António. Uhum. Espero que tenhas gostado e que as outras pessoas também possam sair beneficiadas e que possamos repetir este nosso encontro para a segunda parte. Com muito gosto, sim. Com muito gosto. Faremos uma segunda parte em Então breve. vá. Muito grato. Tudo bom, António. Até Muito logo. grato. Tudo bom. Obrigado.